Olá, estudantes! Tudo bem? Professor Demetrio na área para mais uma aula de Sociologia. Vem comigo! E o grande objetivo dessa aula de hoje é articular as noções de trabalho, produção e classes sociais. Como o trabalho se realiza no capitalismo? Vamos ao longo da aula responder essa pergunta? Então, para realizar o trabalho no capitalismo, vamos compreender o trabalho. Trabalho, como uma sociedade como a nossa entende o trabalho, como que entendemos o trabalho? Se nós pegássemos a palavra trabalho na antiguidade, trabalho vem do latim tripalium, que era um antigo instrumento de tortura. Na antiguidade, o trabalho era visto como uma tortura, já que as pessoas que trabalhavam não usufruíam do seu trabalho. Escravos usufruíam, os servos usufruíam, então para eles era muito torturante o trabalho. Hoje o trabalho já vem num grau de emancipação, é uma outra visão que se tem em relação ao trabalho. O trabalho permanece como tema central para entender como se constroem relações sociais. A nossa sociedade é profundamente marcada pelo trabalho, de variadas maneiras. Uma delas impacta profundamente a nossa subjetividade. Quando alguém se apresenta, usa normalmente seu nome e sua ocupação profissional. Eu sou fulano de tal, sou do trabalho tal, trabalho em tal lugar. O trabalho constrói nossa identidade para o mundo e para nós mesmos. Veja quão interessante é isso. Muitas vezes o seu papel social, o seu status social, a sua posição social, a sua hierarquia social, as suas relações sociais, elas se darão pelo seu trabalho, certo? Vai se constituir pelo seu trabalho. Veja como o trabalho é importante não só pela questão econômica, mas por todas as questões sociais que você vai estabelecer e como que a sociedade vai estabelecer você nessa sociedade. É bem interessante esse processo. Podemos perceber que o trabalho está presente por toda parte. E é por meio dele que muitas vezes se conta a história da humanidade. Caçadores-coletores, escravidão classista, servidão, comércio, mercantilismo, industrialismo, informalização. Todos esses processos históricos sociais estão vinculados ao processo do trabalho. E o trabalho hoje, dentro de uma instituição moderna, das instituições modernas, sociais modernas, talvez seja das instituições mais importantes que se tem para compreender uma nação. O desenvolvimento, o PIB per capita, o PIB geral, a questão de um reconhecimento, de uma estabilidade, muitas vezes passa pela instituição do trabalho. Como é que os clássicos viam as questões do trabalho? Para Karl Marx, o trabalho é uma atividade humana fundamental. O trabalho é a modificação da natureza para o uso humano. 3 elementos são fundamentais para Karl Marx. A força de trabalho, que é o potencial humano. O objeto de trabalho, aquilo que será modificado. E o meio de trabalho, são os instrumentos e o espaço físico no qual se trabalha. O trabalho gera lucro e é uma atividade capaz de gerar um valor. O trabalho, muitas vezes, segundo Marx, ele vai começar a diferenciar as pessoas. Aqueles status, os papéis, os reconhecimentos, e por onde, de certa maneira, essas pessoas vão poder se locomover, estar e se reconhecer. A mais-valia, também uma teoria de Karl Marx. O que é a mais-valia? Uma teoria que, com certeza, vocês do terceiro ano já ouviram falar tantas vezes ao longo do primeiro e segundo ano, e até mesmo no terceiro. O trabalho gera valor. Esse trabalho realizado pelo trabalhador, pela trabalhadora, no processo produtivo. Mas esse valor que é empregado no produto não corresponde ao que é remunerado ao trabalhador. Com quem fica a diferença? Com o dono dos meios de produção. É essa diferença que Marx chama de mais-valia. Em outras palavras, a mais-valia é o lucro excessivo, é o lucro abusivo que fica com o burguês em cima do trabalho do proletariado. Isso constitui a exploração do trabalho, de um lado, e de outro a alienação do trabalhador, que se permite, que se deixa, que se torna a ferramenta importantíssima
para que o explorador, para que o burguês mantenha seu status quo, né, mantenha seus papéis sociais de privilégio. Como que Max Weber via a questão do trabalho? A centralidade do trabalho, para Weber, não tem origem nele mesmo. Para Weber, são valores da religião que constrói o chamado espírito do capitalismo. Famoso livro, né, de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ou seja, através de uma ética religiosa, no valor religioso, é que vai moldar as questões do capitalismo nas sociedades contemporâneas. A religião calvinista apostava na ideia da positivação do trabalho e da obtenção de seus frutos como sinal da graça divina. Isso se juntaria a uma conduta ascética, né? A negação do mundo, a preguiça e a perda de tempo seriam pecados. Tempo é dinheiro, não posso perder tempo. Eu acho que, se todos não ouviram, mas acredito que a maioria de vocês já ouviu a seguinte frase. Uma frase que os avós falavam muito. Deus ajuda a quem cedo madruga. Né? Essa é uma frase calvinista também, protestantista, que vem no sentido do quê? Né? A predestinação da religião, da salvação pelo trabalho. Quer dizer, trabalhe, conquiste, né? Acumule, né? Que aí você é um escolhido, é um privilegiado. Negação do mundo, da preguiça, da perda de tempo. Então, tudo isso é um pecado. Né? Procrastinar seria um pecado. A ideia, então, é você constituir. Trabalho em Emile Durkheim. Divisão do trabalho. Fenômeno de todas as sociedades, das mais simples a mais complexas. Bem interessante o pensamento dele. Para Durkheim, o trabalho é a fonte de solidariedade. É o que explica a harmonia entre os indivíduos. Aquela harmonia em que nos gera relações de interdependência harmoniosa, seja de forma direta ou seja de forma indireta. São os graus de dependência que nós temos de um com o outro. Do professor com o aluno, do aluno com o professor, do paciente com o médico, do médico com o paciente, do motorista de ônibus com o passageiro, do passageiro com o motorista de ônibus, né? Da pessoa que faz o alimento, lá seja o açougueiro que está cortando a carne, o padeiro que faz o pão, né? E todas as demais relações sociais o qual nós temos, né? A música que você ouve, o filme que você vê, os jogos que você joga, né? Tudo isso alguém teve que fazer. E alguém fez para que você seja incluída nesse processo, e se você consome ele, você inclui aquele que faz também. Então, um processo que gera uma harmonia muito grande, porque faz com que as funções sociais existam, né? E faz com que a gente seja interdependente um do outro. Passamos da solidariedade mecânica, com pouca diferenciação, para uma sociedade orgânica, muito especializada. Hoje nós temos a especialização da especialização em todas as áreas do conhecimento, na qual uma interdependência entre os indivíduos. Bacana? Esse processo de racionalização que vem muito da transição do século XIX para o século XX. Já no final do século XIX, era possível captar uma pergunta. Como aumentar a produtividade de uma sociedade que depende cada vez mais dos produtos industrializados? Olha que pergunta interessante. Com a organização racional do trabalho, controle da produção, do tempo, da padronização de modelos de produtos e do trabalho realizado nas fábricas. Esses primeiros modelos foram chamados de Fordismo e de Taylorismo. Certo? Então, modelos de racionalização de trabalho, não simplesmente no pensamento sociológico de Marx ou de Weber, mas sim, não saindo só de um pensamento, mas analisando a prática, né? Temos então esse primeiro modelo dentro do modelo teórico taylorista e prático fordista, né? Em que ambos, né, viam a separação do trabalho por áreas de níveis hierárquicos. E também a ideia de produção e consumo em massa. A ideia de hierarquia, né, de gerência, supervisão, trabalhador de chão de fábrica, né, escalonamentos, produção seriada, ele vem desse processo taylorista fordista. E claro que produção e consumos massificados, estoque, se consome mais do que aquilo que se precisa. Essa racionalização da produção trouxe a extrema especialização do trabalhador. Um trabalhador especializado produz muito mais e produz mais com uma qualidade mais eficiente, já que ele conhece apenas aquele montante do produto e o faz da melhor forma possível. Controle de tempo
é uma rígida padronização da produção. Se passa por uma esteira, os funcionários que têm o mesmo timing do processo seriado. Se um é mais rápido que o outro, né, você já começa a, digamos, a culminar ali, a deixar ineficiente aquela linha de produção. Estabelecimento de níveis mínimos de produtividade. Uma linha de montagem ainda tem um nível mínimo, conforme o timing da esteira. Né? Se a produção ela é uma produção padronizada, você consegue controlar o mínimo que deve ser produzido por dia, né? Porque os funcionários vão ter a mesma, por mais especializados que eles sejam, eles têm o mesmo timing em relação a esse processo de produção. Bacana? Vamos à primeira atividade? A introdução da organização científica taylorista no trabalho e a sua fusão com o Fordismo acabaram por representar a forma mais avançada da racionalização capitalista nos processos de trabalho ao longo das várias décadas do século XX. Escreva sobre a racionalização do trabalho e o Fordismo. Essa questão está de boa, pessoal. Um tempinho para você.
E aí, pensaram nessa? Tá de boa, apesar de ser ampla, tá de boa, pessoal. Vamos à resposta. Sua resposta deve assinalar que o Fordismo decompõe a produção em tarefas fragmentadas e repetitivas, modelo de esteira, escalonação, complementares na construção do produto. Para a fixação do conteúdo, veja o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, chamado Carlitos, popular Carlitos. O protagonista trabalha em uma fábrica desempenhando atividades repetitivas e alienantes. Esse filme é um filme muito comum dentro da área educacional. Se você não conheceu ele ainda, procure conhecer. Acredito que esteja disponível aí nas redes sociais, é de fácil acesso. É um filme, apesar de ser um filme antigo, da década de 30, é um filme irônico, hilário, é um filme também contemporâneo, crítico, e que chama a atenção demais, do telespectador. Fica essa dica para vocês aí. Vamos lá? Relação à produção flexível. O modelo taylorista fordista entra em crise a partir dos anos 60. Há uma reconfiguração dos processos industriais. A partir dos anos 70, se cria um novo modelo de produção, chamado de toyotismo, o processo de pensamento é um pouco diferente. Você não tem mais o estoque, você tem uma produção mais enxuta, você tem um trabalhador mais genérico, chamado de multifuncional, não tanto especialista, uma produção pela demanda, o chamado just in time, estoques mínimos, A ideia de estoque, então, se torna muito mais por demanda, não estoques e massificação de produtos, Ou o sistema just in time, que seria, por demandas e por trabalhadores, que tem a sua temporalização muito mais pela eficiência do que mesmo pela produção. Certo? Apesar do sucesso inicial e da difusão do modelo toyotista pelo mundo, no Brasil, especialmente nos anos 90, começam a haver primeiras críticas. Não houve promoção da autonomia do trabalhador, continuaram havendo mecanismos de controles rígidos, a ideia de gerência, supervisão, etc. Richard Sennett chamou esse processo de corrosão do caráter, essa famosa obra Corrosão do Caráter, cujos objetivos de longo prazo, lealdade, comprometimento, confiança, perderam lugar no mundo do trabalho. Quer dizer, que talvez nem tanto o processo prático ou ideológico, a idealização desse modelo toyotista, na prática, ele se torna ainda um modelo altamente voltado aos vínculos tayloristas fordistas. Certo? Cenários atuais. A partir do final dos anos 90, dois processos vão interferir nas mudanças do mundo do trabalho. A liberalização da economia e o incremento tecnológico. Quanto mais tecnologia você tem, mais você modifica o processo do trabalho. E claro que quanto mais o estado mais neoliberal você tem, cada vez mais o processo trabalhista ele vai sendo modificado. Eles geraram o chamado desemprego estrutural. A mão de obra disponível não consegue ser absorvida pelo mercado. Com isto, aumentaram dois índices, o desemprego e o chamado trabalho informal, não regulado por contratos de trabalho. São realidades que são muito pertinentes e muito vistas na contemporaneidade. Hoje temos o processo da uberização. O sociólogo Ricardo Abrumaier trata de uma nova forma de trabalho que está presente hoje, a uberização. Para ele, as promessas de uma nova economia baseada no compartilhamento dos aplicativos, plataformas do trabalho autônomo com maiores ganhos não se cumpriram. O que houve foi uma precarização dos empregos, uma diminuição dos ganhos reais, trabalho cada vez mais precários e dependentes da demanda. Que a uberização não só nos aplicativos de carro, de transporte, mas no sistema geral em relação, então, a essa palavra de trabalhos que são precarizados, autônomos. Certo? Vamos a mais uma atividade? A partir do que foi entendido no charge ao lado, explique o que é a uberização. Você consegue identificar esse fenômeno no cotidiano brasileiro? Olha que interessante, analisem bem essa charge aí. Tempinho para vocês responderem.
Tranquilo? Essa questão é muitíssimo interessante, pessoal, muito interessante. Espero que vocês tenham respondido e gostado dela. Sua resposta ainda aqui, pessoal, ela deve assinalar que a uberização corresponde à precarização dos empregos, uma vez que a diminuição dos ganhos reais dos trabalhos cada vez mais é precarizado e dependente de uma demanda. Quer dizer, a demanda ela aumenta o fluxo, mas ela não traz a garantia. Se não há demanda, não há nem fluxo. Tá certo? Então, na aula de hoje, fizemos uma pequena revisão sobre o trabalho e produção na sociedade contemporânea. Forte abraço para vocês, fiquem bem, até a próxima.